Pois bem, meus amigos, Donald Trump chegou dando voadora com os dois pés na porta da Casa Branca, está assinando decretos como se não houvesse amanhã e a militância de redação da Globo News tremelica os bumbuns de tão nervosos que estão. Sim, eu precisava vir aqui atualizar vocês sobre alguns desses decretos que o Trump assinou. Não só falar sobre eles, mas fazer a ligação com as ONGs empoderadas aqui dentro do Brasil que serão afetadas. Essas ONGs que estavam sabotando o Brasil e censurando as pessoas que diziam verdades inconvenientes na internet. Mas não é só isso. Aqui a fofoca é completa. Eu resgatei também alguns posts do nosso amado Olavo de Carvalho, que tem relação com tudo isso, e ainda um trechinho da última entrevista de Bolsonaro ao Fio Diário para fechar com chave de ouro e vocês saírem daqui com o quadro completo, podendo esclarecer as pessoas que estão em volta. Então já senta o dedo no like, por favor, me ajuda a espalhar essas informações, comenta, compartilha o link nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vou começar apenas citando dois decretos e depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre o que mais interessa pra gente, que é relativo à censura. Afinal de contas, a liberdade de expressão é o que sustenta uma verdadeira democracia. Quando a gente não pode falar o que pensa, a gente vive numa ditadura. Mas vamos aqui ao que o Trump anda aprontando. Mal assumiu, ele já assinou o decreto para a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Aquele acordo que quer que o Ocidente, as nações do Ocidente, parem de perfurar poços de petróleo, parem de poluir, enquanto China e Rússia poluem como se não houvesse amanhã. Trump disse, não, acabou a palhaçada, aqui nós vamos perfurar poços de petróleo e vamos tocar a nossa economia. Isso daqui já é um duro golpe nessa agenda ecoterrorista, mas teve mais. Esse daqui também deixou o pessoal nervoso. Matéria da Gazeta do Povo. Citando críticas à gestão da pandemia, Trump retira Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Nos enganou no último vídeo que eu falo sobre o Trump, um pouquinho antes dele assumir. Eu cito algumas coisas que o Anthony Fauci, que foi perdoado pelo Biden ali no apagar das luzes, algumas das maracutaias do Anthony Fauci. Assiste o último vídeo, eu vou deixar linkado aqui no izinho se não assistiu, mas lembrando que ele já tinha feito isso, o Biden retornou para essa organizaçãozinha aí que diz que é a política, que está interessada na ciência, mas que a gente sabe que não passa de uma organização que sabota a civilização ocidental. No frigir dos ovos, é isso, os militantes estão enlouquecidos, mas esta daqui, meus amigos, essa daqui era a que eu mais esperava. Presta atenção na matéria, é da Patrícia Campos Melo, né? Patrícia Campos Melo, escreveu para a Folha do São Paulo, ó, a matéria de ontem de noite. Organizações que defendem minorias entre aspas, né? Defendem minorias no Brasil, se preparam para corte de verbas no governo Trump. Eu tô muito triste. Nossa, que pecado. O que aconteceu, dona Patrícia? Conta pra gente. Decreto determina a pausa de 90 dias em desembolsos dos Estados Unidos e corte definitivo para temas não alinhados aos interesses do país. Então, breve explicação. Não é que o Trump vai cortar para sempre o financiamento de tudo. Ele pausou todos por 90 dias. Nesses 90 dias, eles vão avaliar quais são aquelas ONGs que estão lutando contra os interesses do seu governo. Uma das coisas que ele já deixou muito claro é que ele irá defender a liberdade de expressão. Então, para
praticamente certo, 99,9% de certeza, que as ONGs que promoviam a censura aqui no Brasil, financiadas pelo pagador de impostos dos Estados Unidos, que eu já detalhei em alguns outros vídeos, mas vou trazer os nomes aqui de novo para vocês, não terão mais financiamento internacional. E, spoiler, elas ajudavam o Xande. Pois é, e agora, Xande, como é que fica? Aí ela fala dos decretos, chora bastante, mimimi. Agora, presta atenção nos números, ó. Um dos programas financiados com a ajuda dos Estados Unidos, que pode estar na mira do Trump, promove empoderamento de mulheres quilombolas em Minas Gerais. O projeto obteve uma doação de 125 mil dólares, mas as quantias são de milhões de dólares, tá, pessoal? Mas o que nos interessa está aqui, ó. A USAID, olha ela de novo, é a maior fonte de recursos do Centro de Trabalho Indigenista. Esses centros de demarcações de direitos indígenas, eles querem justamente aquelas terras que têm muita riqueza no subsolo, que daí o Brasil não pode, tem que preservar, só pode ficar lá dentro as ONGs empoderadas. Parece que não terão mais financiamento. Fico tão triste com isso. Em 2023, o governo americano, por meio da agência, aprovou um financiamento de 638 mil dólares para o centro trabalhar na recuperação ambiental de áreas indígenas no Maranhão. E os Yanomami, que a esquerda estava tão preocupada? Continuam na mesma situação. Por que essa ONG não foi ajudar a combater a fome dos Yanomami? Tá interessada nesse território aí do Maranhão. Por que será? Né? Olha aqui as somas que eu falei para vocês. Ó. Em 2023, último ano para o qual há dados disponíveis, o governo americano desembolsou do dinheiro do pagador de impostos lá dos Estados Unidos 71 milhões de dólares. 71 milhões de dólares. Mas essa USAID aqui, ela tá atuando diretamente nos bastidores da censura. Agora a gente vai vir aqui com uma sequência de matérias da Gazeta do Povo, maravilhosa, que é quem cobre esses assuntos. A velha mídia não está interessada em pesquisar isso, até porque alguns deles se beneficiam com esse dinheiro, não é mesmo? Olha só a matéria aqui da Gazeta do Povo. ONGs de esquerda no Brasil devem perder dinheiro com Trump. Estão perdendo. E aqui ele fala sobre diversas ONGs e em maio de 2024, por exemplo, USAID, sob a gestão do democrata Joe Biden, anunciou um investimento de 17 milhões de dólares para o projeto de conservação, entre aspas, da Amazônia, que envolve ONGs brasileiras como o Instituto Socioambiental, o ISA. Esse Instituto Socioambiental foi bastante falado na CPI das ONGs do Plínio Valério, pouca gente comentou, mas nessa ONG eles analisam diretamente o trabalho dessa ONG aqui e tem coisas cabulosíssimas. Aliás, cabia a gente ressuscitar algumas coisas dessa ONG aí, ó. Entre 2017 e 2021, durante a primeira gestão Trump, não houve um corte tão radical. Então, no primeiro mandato, o Trump estava um pouco assim desavisado, um pouco inocente. Guardem essa informação, porque no final do vídeo a gente vai voltar a ela. Mas, enquanto Trump esteve fora nesses 4 anos, os conservadores trabalharam bastante. Eles fizeram o Projeto 2025, uma think tank conservadora americana, fez esse projeto, este documento, que aliás é algo que eu peço há muito tempo para que alguém da direita organize essas diretrizes. A gente não tem uma diretriz. O que a gente vai fazer se a gente chegar ao poder? Quais são as ações? Onde é que vai cortar financiamento? Que é o que o Trump agora está botando em prática. Então, eles já tinham esse planejamento, coisa que aqui no Brasil carece da direita fazer. Mas outra matéria aqui para dar o contexto, ó. Os efeitos de uma possível vitória de Trump sobre
O judiciário brasileiro. Agora eu começo a tocar na ferida, presta atenção. Então aqui eles estão comentando ainda, o Trump não tinha assumido, mas o pessoal já estava calculando, até porque no ano passado, em setembro de 2024, os deputados republicanos da Hell-Isa da Califórnia, a maravilhosa Maria Elvira Salazar da Flórida, apresentaram um projeto intitulado Ato contra Censores em Nossas Fronteiras, então, que visa ali o corte dos vistos, mas não só isso, eles fizeram também uma lei de proibição de financiamento ou aplicação de censura no exterior, que afetará diretamente o que a gente chama aqui de complexo industrial da censura, e nesta terceira matéria aqui, eles dão nome aos bois, ó. Quais são essas ONGs que estão cooperando com o Xande, o nosso Lex Luthor do STF, e que são alvo do Congresso nos Estados Unidos? Então eles dão uma breve introdução, falam isso que eu já falei para vocês, e agora eles nomeiam aqui, ó, a DRF Lab, parte da ONG Atlantic Council. Essa daqui deu bastante treta durante já o governo Bolsonaro, cheguei a comentar em outros vídeos com vocês. Ela elaborou os relatórios usados para dar embasamento teórico a decisões de censura no Brasil. Desde 2018, a DRF Lab estabelece colaboração com o TSE. A parceria foi intensificada ao longo dos anos seguintes, especialmente durante a eleição de 2022. Todo aquele caos que a gente viu na eleição de 2022, a direita não podia falar que o Lula tinha relação com o movimento comunista internacional, Nicarágua, Venezuela, todas essas associações, não podia falar que o Lula estava envolvido no negócio do Mensalão, Lava Jato nunca existiu. Toda essa censura teve financiamento, que foi cortado agora com esse decreto que o Trump assinou. Ele não vai mandar voltar a dar dinheiro para essas ONGs. Então, aqui, atuando diretamente com o TSE 2022, utilize a criatividade. Então, é de lá que vinha. Como eu falei para vocês em outros vídeos, não é que o Trump vai salvar o Brasil. Ele simplesmente fazendo com que as ONGs parem de ser financiadas já é um baita de um avanço. O resto aí é trabalho pra gente. Uma das coisas importantes é fazer o documento, um projeto 2026, 2027, alguma coisa assim, né? Um caderno de teses a gente precisa ter, a esquerda tem, a gente não. Em janeiro de 2019, poucos meses antes da inauguração da o famigerado inquérito das fake news, essa ONG havia ajudado a disseminar a teoria de que a popularização da direita no Brasil teria a ver com uma campanha orquestrada de desinformação sobre instituições. Então era de lá que estava vindo todo este chorume. Mas tem mais, tem essa aqui que é a CEPS. A CEPS, em tradução livre, é o Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político. Será que ela teria atuado nos bastidores contra o clamor popular de mais segurança no nosso processo eleitoral? Se é que vocês me entendem, debate esse que tem que voltar para o Congresso urgentemente, né? Então, essa ONG aí, financiada por quem? Pela USAID, também deu fundamento teórico para o TSE do Xande em suas estratégias ao que ele chama de combate de informações falsas e que a gente sabe que é censura. Essa ONG aqui é autora do manual Combatendo a Desinformação, guia definitivo para a promoção de integridade informacional, lançado pelo TSE do Xande em 2022, com patrocínio de quem? De novo, da USAID. Preciso deixar bem claro. Tem essa outra aqui que é a Midan, financiada pela NSF, desenvolveu ferramentas de checagem de fatos. Essas agências que usavam a desculpa de checagem de fatos para perseguir quem não fosse esquerdista, que limitavam o alcance das pessoas nas redes sociais, e por isso que bateu o desespero quando eles viram o pessoal lá, o Zuckerberg, o Elon Musk, o cara da Google, da Amazon, tal, todo mundo lá. Eles estavam sabotando o alcance de perfis da direita. No Instagram eu sei que já mudou. Aqui no YouTube ainda, pelo menos o meu alcance continua bem limitado.
Então, ainda tem jornalistas, tem várias ONGs aqui. Então, direto, isso daí é uma medida que afeta diretamente aqui no Brasil. E como eu prometi para vocês, eu vou resgatar 2 postagens aqui do Olavo de Carvalho e eu vou fechar com um trechinho da entrevista do Bolsonaro para vocês entenderem onde eu quero chegar. Em 7 de janeiro de 2021, nosso querido Olavo de Carvalho postou o seguinte: políticos habilitados tão somente para a disputa democrática normal, Trump e Bolsonaro nunca chegaram a ter uma visão realista da maldade ilimitada do espírito revolucionário que inspira e guia os seus inimigos. E depois, no dia 9 de janeiro, ele posta: Trump e Bolsonaro nunca fizeram nada para desarmar seus maiores inimigos. Ameaçaram, mas não fizeram nada. Irritaram os inimigos e deram-lhes o tempo de se fortalecer. Foi uma choradeira. Se tivesse o termo intergaláctico, o Olavo seria chamado de intergaláctico na época. Porque o Olavo está contra o Bolsonaro, porque está sabotando a direita. Não, ele estava apenas fazendo uma análise. Essa volta do Trump, com a assinatura desses documentos todos, mostra que o Trump entendeu o recado. Não existe um mundo perfeito. Aqui no Brasil, a gente tem um STF que derruba as decisões de Bolsonaro. A gente não tinha uma consciência no povo de que precisava ter deputados, ter senadores para apoiar o governo Bolsonaro, que é algo que eu falo assim, eu lembro do vídeo que eu fiz no dia da posse do Bolsonaro, dizendo, vai ser difícil, porque o pessoal votou em deputados, sei lá, de esquerda, de centrão, e que não estarão ali dando apoio, a gente não tem o Senado. Expliquei tudo, eu entendo isso, mas a gente precisa fazer um diagnóstico correto da situação. O Trump e o Bolsonaro não estavam entendendo o alcance da maldade. O Trump já demonstrou isso com a assinatura dos documentos. E o Bolsonaro anda dando umas entrevistas sensacionais. E eu peguei esse recorte aqui, feito pelo meu querido amigo do PH Vox, o Paulo Henrique Araújo, que escreve um texto muito interessante que eu vou ler aqui para vocês, e depois ele posta o recorte. Presta atenção. Eu estou gostando desse Bolsonaro direita a pé na porta. Quase um intergaláctico. Reparem que faz um tempo que também não está mais com o Silas, papagaio de pirata Malafaia. Desde a semana passada, Jair Bolsonaro está falando tudo o que uma galera quis esconder, promovendo o cancelamento. Na entrevista que ele concedeu para Pavinato, denunciou o eixo das ditaduras na Venezuela com tropas chinesas e russas, porque tem tropas chinesas e russas lá na Venezuela. Tem um pessoalzinho aí que fez, não, mas o Putin é conservador. Balela. Falou que foi mal conduzido pelo Itamaraty. Lembrando que o Ernesto Araújo foi demitido por pressão dos chineses. Não podemos esquecer esse detalhe. Neste vídeo abaixo, falou dos militares. Mas como eu apanhei falando desses militares, do general Ramos, eu era traidora intergaláctica, blá, blá, blá. Falou dos militares que ferraram com o seu governo. Inclusive, a Letícia Catel entrou numa disputa com o Santos Cruz, por causa de financiamento do governo brasileiro para a Atlantic Council, que promove a censura na internet. Infelizmente, a Letícia foi demitida, o Santos Cruz ainda ficou um tempo e depois, finalmente, ele foi demitido. Mas os militares atrapalharam demais o governo Bolsonaro. Terminando aqui o Paulo. Agora eu me pergunto, onde está aquela galera que perseguia, acusava, ameaçava os bons jornalistas independentes que apontavam tudo isso? Porque o que a gente tomou de pedrada na internet não está no gibi. Esse vídeo foi em uma entrevista concedida no Fio Diário ontem. Vamos ver o que o Bolsonaro fala com relação aos militares. Olha só. Você falou que faria diferente. Os ministros palacianos seriam diferentes. Eu não teria lá alguns nomes, né? Um general aqui, não teria mais general ali. Tá certo? Teria ter ministro mais parrudo, mais casca grossa, para enfrentar o sistema. Você fala.
interessante, muito interessante. Finalmente. Aliás, o Bolsonaro também concedeu uma entrevista à Auriverde falando sobre o Marcos Pontes, que quer ser o interessantinho aí, né? Ele tá querendo fazer de conta que é a oposição e que é o verdadeiro conservador e que vai disputar realmente a presidência do Senado. Eu não vou nem comentar, você sabe o que eu penso do Alconhonho, mas o Bolsonaro também tá denunciando essa traição, facada nas costas de Marcos Pontes. Marcos Pontes já deu respostinha. Se vocês quiserem, eu posso comentar em mais detalhes esse episódio aqui. Mas parece que agora o Bolsonaro finalmente está podendo falar coisas que ele não falava antes. E que quem falava era apedrejado como traidor da direita. A quem interessa realmente acabar com a opinião de jornalistas independentes que denunciam essas coisas? Fala pra mim aqui nos comentários que eu realmente quero saber o que vocês pensam dessa treta toda. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.